ouve, filho meu, filho, a correção do pai. E estais atento para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho do meu pai, tenro e o único diante de minha mãe. E ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça, nem te apartes da palavra da minha boca. Eu citei Provérbios capítulo 4, do 1 ao 5. Salomão dizendo que ele era filho de Davi. E hoje, nós vemos hoje, né? Que se os filhos obedecessem os pais, o mundo era outro. Mas hoje é assim, quando chega a certa altura, não. Já desde pequenininho, já quer mandar neles, né? Mas é assim mesmo. Ele está dizendo, eu era filho do meu pai, tenho o único diante da minha mãe. E ele ensinava-me. Mas o problema está que não tem nem condição de ensinar, porque se for ensinar de acordo com o protocolo, a justiça vem em cima e você vai parar em outro lugar que você nem devia. Mas eu quero agradecer a Deus, porque essa audiência nossa está cada dia mais bombando mesmo. E louvado e engrandecido seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de Elias e de Eliseu e de Josué. Eu dou graças a Deus por essa audiência maravilhosa e desejo a todos um bom dia com Jesus! Muito obrigado! Eu quero dizer para toda essa audiência maravilhosa que estão em todos os lugares desse planeta que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por tudo, né? Hoje eu vou antecipar-se um pouco, porque é um assunto que eu quero abordar, mas eu quero agradecer a Deus, a todos, né? Ali em São Paulo a gente tem uma nossa audiência maravilhosa, em Cotia, né? Em todos os lugares, em Beira, Moçambique, a nossa audiência é muito maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos ler o livro de São Mateus, capítulo 10, do 1 ao 8. Mas nós vamos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa, que é com o conjunto A Voz da Verdade, Primavera. É uma faixa musical que eu gosto demais. É muito maravilhosa essa faixa musical. Pare de sonhar, mas fique acordado que Deus indicará o seu caminho, o seu caminho. Sua vontade tem que estar nas nuvens, mas os seus pés firmados no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, fará você voar ao encontro desse Deus. E a vida deste sonho está na fé que move os montes. E o grão de mostarda virá a ser árvore gigante. Deus pode nos dar muito mais.
Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Eu quero que os nossos irmãos deixem aí as suas escrituras abertas, né? E vamos prosseguir. Aqui em São Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 1, está escrito assim: os 12, né? Os 12 discípulos que Jesus separou para compor o seu ministério. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar de toda enfermidade e de todo mal. E o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, que é chamado Pedro, o André, seu irmão, o Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e Filipe, e Bartolomeu, e Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, e Simão Zelote, e Judas, o Iscariote, aquele que o traiu. E Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos da gente, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregai dizendo: o reino dos céus é chegado, curai-vos enfermos, limpai os leprosos, e ressuscitai os mortos, e expulsai os demônios. De graça recebeste, e de graça dai. Senhor meu Deus, nós estamos num tempo contraditório. Aqui está esse homem digno. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu ser, o Senhor conhece o meu andar, o meu proceder. O Senhor conhece toda a audiência também, ó Pai. Eu não sou onisciente, eu não sou onipotente, eu não sou onipresente, mas o Senhor é tudo isso, ó Pai. E aonde essa palavra chegar, Senhor, eu creio que ela vai causar um impacto muito grande, porque o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de misericórdia. Em nome de teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre poder. Poder é autoridade. Poder é autoridade. E nós temos que Jesus, ele, quando esteve aqui na terra, ele deu ordenança, né? Nós sabemos que ele deu ordenança para os discípulos. Nós encontramos também que ele mandou ali 70 discípulos, né? Para pregar o evangelho. E nós encontramos, irmãos, que eles, quando voltaram, eles voltaram regozijando, né? Voltaram tão alegres, felizes, porque eles viam que os demônios assujeitavam a eles. Mas uma coisa é interessante, que eles estavam felizes porque os demônios assujeitavam a eles. Mas Jesus disse: não alegrai-vos por causa disso. Aqui em São Lucas, capítulo 10, vocês vão encontrar essa passagem tão maravilhosa, né? A partir do verso 19, Jesus dizendo: eu vos dou poder para pisar na serpente e em escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos assujeiteis os espíritos, alegrai-vos antes, é por estar o vosso nome escrito nos céus. Veja bem, e naquela mesma hora ele se alegrou
Jesus no Espírito. E ele disse: eu te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos, dos inteligentes, e revelaste aos pequeninos. Assim, ó Pai, tu aprove. Então, eu quero falar um pouquinho sobre poder. Jesus Cristo, ele deu poder, e Deus também deu poder. Vocês sabem que aqui, Deus, quando ele colocou o homem na terra, ele deu poder. Vocês sabem, lê lá no livro de Gênesis, você vai encontrar lá que Deus deu poder para Adão. Adão tinha poder de fazer o que quisesse. Mas o que é que tira, evangelista, o poder de Deus do homem? Todos nós sabemos. Acontece é que nós gostamos de ser que nem o Acabe, né? Se esquivar. É o pecado tira o poder do homem. Por isso que hoje as organizações estão todas caídas. Aqui, ó, no livro de Josué, no capítulo 10, versículo 12, vocês podem ler que Deus falou para Josué, e falou a Josué, o Senhor, no dia em que os amorreus, que eram os inimigos de Israel, na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel: ó sol, se detém aí no Gibeão, e você, lua, para aí no vale de Ajalon. E o sol se parou, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E pois está escrito no livro do reto: o sol se deteve no meio do céu e não se apressou por quase o dia inteiro. Olha só o poder que Josué tinha, parar a natureza. Agora, às vezes muita gente acha estranha a minha maneira. Eu não tenho igreja. Eu congrego na igreja, mas não tenho igreja. Eu defendo a palavra de Deus e quero ver a alma sair, conforme está lá em Apocalipse 18, 4. Sai fora dessas organizações, sai fora desse sistema podre. Mas Deus deu poder para o homem. E os teólogos refinados, o que é isso? Isso é uma bobagem. Como é que, se Josué tivesse parado o sol, isso, a mexerina, o que Deus falou, meu irmão, eu creio. Jesus disse lá em São Mateus 24, 35, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam. A palavra do teólogo passa, a palavra do PhD passa, do LLD passa, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Se Deus falou que Josué parou o sol, ele parou o sol, acabou. Elias também não foi lá no palácio de Acabe e não deu lá um esculacho em Acabe, porque ele matou o Nabote para ter a vinha dele. Deus falou: ô Acabe, saiba de uma coisa, Samaria vai perecer. 3 anos e meio, 42 meses, é o juízo de Deus. Não vai cair nenhuma gotinha de orvalho. Hoje nós ficamos aí um mês e meio, 2 meses sem chuva. Só faltamos morrer desesperado. E ainda vai ter, tá? Quem não sabe, vai ter essa seca de 42 meses. Apocalipse 11. Então, aí Elias foi lá e falou para Acabe: ó rei Acabe, sabe de uma coisa? Segundo a minha palavra, tá? Deus dá o poder para o homem, é usar o poder dele. Nem para fazer exibicionismo e nem proselitismo. Que hoje o que tem mais no mundo é proselitista. Eu vi ontem na rede social um teólogo refinado, hein? Camarada, eu não posso falar nada porque o camarada, ele é refinado. E ele, então, falou assim:
Olha, aquela mulher lá de São João 4, ela foi lá no Poço de Jacó buscar água e chegou lá. Com quem que ela encontrou? Com Jesus. Aí, Jesus falou pra ela da situação dela, degradada. Aí, ela correu na cidade de Sicar. Olha, vem ver. Ela se tornou uma pregadora. Só na cabeça desse burro. Só na cabeça desse burro que ela se tornou uma pregadora. Ela foi lá falar, olha, eu encontrei um homem, só pode ser um profeta. E ele falou toda a minha vida destroçada. Acontece que hoje esses púlpitos estão cheios de prostitutos, homens adultos, mulheres adultas. Faz que a samaritana fez. Ela foi lá, ó, vem ver um homem. Ele falou tudo. Aí você fala, ô evangelista, mas o que Jesus falou dela? Você quer beber dessa água? Você não vai ter mais sede? Vai lá, chama o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Disseste muito bem. Jesus nunca tinha visto ela. Ela também nunca tinha visto Jesus. Disseste muito bem, não tem marido. Porque o que você tem, o sexto, você teve 5. E o sexto que você tem ainda não é o teu marido. Ela foi lá, ela revolucionou a cidade. Agora, eu digo com toda honestidade, é uma pobreza espiritual tão terrível. O que eu mais fico indignado que a humanidade dá crédito para essas coisas. Um outro chegou a dizer que, olha, o João Batista, nos tempos que ele esteve aqui, uns dias antes de Jesus, ele pregava lá na ribanceira do Rio Jordão, e ali ele pregava aquela mensagem acirrada, chamando o povo de raça de serpente. Aquele homem ali, comedor de mel silvestre com gafanhoto, aquele homem lá parecendo um louco, vestido com pele de camelo e um cinto pela cintura, aquele homem só podia ser um louco. Mas o João Batista, ele não morreu porque ele pregava duro. Não, ele não morreu porque ele pregava duro. O que acontece hoje? O apóstolo São Paulo chegou a dizer para Timóteo, Timóteo, fala, ó, prega em tempo e fora de tempo, porque vai chegar um tempo que os homens, os pregadores vão ter comichões nos seus ouvidos, Timóteo. E eles não vão aguentar, eles não vão suportar essa doutrina. Aí esse teólogo falou assim, se trouxesse João Batista para os nossos dias, vestido com aquela roupa de doido, ele não ia, ninguém ia seguir ele. Ah, sim, mas uma coisa eu digo, é melhor ver João Batista vestido com pele de camelo do que esse vestido de terno da marca Prado, esse terno importado e sapato de couro e mandando almas pro inferno com a sua doutrina falsa. Nós estamos numa hora muito difícil. E o que me chamou a minha atenção aqui em São João, Mateus 10, que Jesus, ele escolheu, né? Ele escolheu aqui os 12 e ele mandou fazer essa missão, aqui pregar o evangelho. E uma coisa que me intrigou foi que aqui embaixo está escrito: curai os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, expulsai os demônios, de graça vocês receberam, de graça vocês dão. Chama hoje um PhD, um LLD para ir pregar na sua igreja. E o que mais você vê na mídia é um bando de gladiadores. Quando fala de dízimo, misericórdia,
Ele só falta enlouquecer. Vai tudo pro inferno. Esses amantes do dinheiro, vai tudo pro inferno. Porque Paulo chegou a dizer em 1 Timóteo capítulo 6, Timóteo, fala para esses homens não estribar, não colocar sua confiança nessas coisas que vai perecer. Mas aqui, Jesus Cristo, e o que eu mais achei bonito, que Jesus Cristo falou assim, eu não escolhi a vós 12, e um de vós ainda é o diabo. Você já pode pensar? Um pregador era o diabo. É só Jesus Cristo. Hoje, eu não tô aqui para defender religião não, tá? Nem a minha eu tô para defender minha religião. Eu tô aqui para falar a verdade. Se é para morrer, é para morrer. Se é para viver, é para viver. Quando Jesus falou que um dos 12 era o diabo, aqui nós encontramos também no livro de São Lucas, vamos ver aqui, se é isso mesmo. Não, São João 8, né? Vamos ver aqui São João 8. O que Jesus chegou a dizer? Irmão, Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, o evangelho dele não era um leitinho desnatado, não era um miojinho não, né? O evangelho de Jesus era mesmo um evangelho verdadeiro. Hoje não. Os pregadores hoje pregam com luvas. Prega com luva. Os evangelhos deles é buquê de flores. Aqui está em São João 8, 39. Olha só o que Jesus falou. Veja bem. E Jesus ouviu que tinha sido expulsado, encontrou, né, aquele moço que estava curado, com seus olhos curados, né, no cego de nascença. E nós vemos que ele falou ainda, você disse, eu vim para esse mundo para fazer juízo, a fim dos que não me veem, os que não vê, me vê, e os que vê sejam cegos. Tem muitas pessoas que hoje estão cegos. Por que estão cegos? Por causa do evangelho. Eu já falei e continuo falando. Se alguém me desse passagem de graça para me ir lá para estudar a faculdade de Harvard, eu me desse hotel de 5 estrelas, não me interessa. Teologia só afasta o homem de Deus. Aqui Jesus dizendo assim, se pois o filho, é São João 8, 36, vamos comentar aqui. Se o filho libertar, verdadeiramente será livre. Bem sei que sois descendência, e vocês são descendência de Abraão. Contudo, vocês estão querendo me matar? Quando Jesus encontrou com os fariseus, com os herodianos, com os libertinos, igual os religiosos de hoje. Quando se fala de uma mensagem, conforme está lá em Malaquias 4, 5, 6, eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos aos pais, antes que venha um dia terrível. Vai vir um dia terrível, mas não é um dia de 24 horas. Se fosse um dia de 24 horas, ainda estava bom. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí, Jesus diz assim, vocês são descendência de Abraão e estão querendo me matar. Vocês estão querendo me matar? Por quê? A minha palavra não entra. Se falar dessa mensagem de Mateus 17, 11, você que é leitor, é teólogo, marca aí a Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Atos 3, do 18 ao 20 e Apocalipse 10, versículo 7. Quando você ouve isso daí, isso não entra. Aí fala, é falso profeta. Mas os falsos estão por aí. Extorquindo as ovelhas. Tem pessoas que... Ontem eu vi uma matéria de diz que o cara vivia diz que foi pro céu. Deus é quem sabe da vida dele. Só quem pode destinar a alma é só Deus. O cara diz que vivia uma vida de luxo. Como é que pode um pastor viver uma vida de luxo e ovelha perecendo?
Talvez não tenha dinheiro para comprar um remédio, não tenha dinheiro para comprar um pão para comer. Aí, Jesus chegou a dizer, eu falo do que eu vim junto do meu pai, e vós fazei também o que o vosso pai. Responderam e disse, o nosso pai é Abraão. Jesus, o nosso pai é Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam a obra de Abraão. Mas agora, vocês estão me procurando me matar? Homem, vos tenho dito a verdade de Deus tenho ouvido. Mas vós fazei as obras dos vossos pais. Dizei, pois nós não somos nascidos de relação extraconjugal. Jesus não nasceu de sexo, teórico, burro. Porque Jesus nasceu do relacionamento extraconjugal. Por isso que Jesus disse lá em São João 5:39. Examina as escrituras, porque cuidar nela terá vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele disse, vocês fazem a obra do vosso pai, pois nós não somos nascidos de relação extraconjugal, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse, pois, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaria, pois eu vim de Deus. E outra, eu vou falar com toda honestidade, só vai pro céu quem veio de lá. Se você não veio de lá, você não vai para lá. Jesus disse, certamente me amaria, porque eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, que me enviou. Aí ele disse, aqui no 44, mas vocês têm, o pai de vocês é o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que ele é um homicida, desde o princípio, ele foi um homicida. Aí eles perguntaram assim, pai, mas quem é o nosso pai? O pai de vocês é Caim, é o que estava na vida de Caim. Porque hoje, irmão, a gente sabe que os teólogos, eles aprenderam que tem que... Agora, se você for lá para aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ali não está escrito que Jesus Cristo deu dons para nenhuma mulher pregadora. Lá deu dom para profeta, apóstolo, evangelista e doutores. Lá não deu dom para nenhuma mulher. Jesus não deu dom nem para a mãe dele. Aí esse iletrado aqui dizer que a samaritana foi lá em Sicar e foi pregar o evangelho. Só foi para ele, né? Porque hoje o mundo está perdido. É uma prova que o homem perdeu o poder. Vocês sabem que o poder de Deus, eu não tenho medo de falar. E eu falo, Deus não respeita, não é religião. Eu moro num bairro e outro dia formou a tempestade. Eu levantei minha mão para o céu e falei, Satanás, aqui não! Se eu estiver mentindo, o técnico de som aqui vai chamar a polícia civil fazer uma autópsia em mim, que eu vou morrer. A 200 metros do meu bairro, a tempestade passou por lá, derrubou o poste, não fechei nem a porta da minha casa. Agora, me desculpa falar, se der um poderzinho para esses teólogos, para esses reverendos, esses PhD, esses eruditos, eles passam por cima de todo mundo. E Jesus Cristo, ele falou ainda, todo o poder foi me dado, tanto no céu como na terra. Uma coisa que eu estava esquecendo, que o poder quem dá é Deus. Até para
para a justiça. Jesus, que andava aqui na terra, ele, quando foi julgado, lá para ser julgado por Pilato, você não tá vendo que eu sou autoridade, mas o que mata hoje, pelo amor de Deus, é nas igrejas. Eu sou pastor, o bicho chega e estufa o peito. Chega e estufa o peito. Pilato, você está pensando que é o quê, rapaz? Você está diante da minha autoridade. Jesus falou para ele, se meu pai não tivesse dado um pouquinho de poder para você, você não estava fazendo nada, cara. O que é isso? Larga de ser bobo. Larga de ser besta, rapaz. É meu pai que te deu um pouquinho para você querer mandar em mim, rapaz. Mas quando Jesus, depois que ressuscitou, ele falou assim, todo poder foi me dado no céu e na terra. Que Deus abençoe essa audiência maravilhosa. Os que estiverem enfermos sejam curados. Os que estiverem oprimidos sejam libertos. Os que estiverem perdidos sejam encontrar a salvação. Uma coisa eu digo, Deus não dá o poder dele para nós fazer palhaçada, não. Deus, ele não é palhaço e também os seus filhos também não é palhaço. Hoje o que a gente vê mais... eu estava ouvindo uma matéria essa semana, lá em São Paulo, tem uma igreja de um pastor, não vou citar o nome por falta de ética, ele montou uma boate dentro da igreja. Diz que é pro jovem, entrelaçar, abraçar, beijinho de cá, beijinho de lá. E também montou lá uma academia lá de luta, que é pra ele saber lutar. Ô cego! Leia o Salmo 133, com bom e com suave, é que os irmãos vivem em união. Não é pra ir lá pra lutar, só pode ser um cego. E Jesus diz, quando um cego guia um outro cego, tudo cai no mesmo buraco. Deus abençoe, o meu muito obrigado.